Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde, começando com comentário da Rochelle Evani. André, eu nunca gostei de receitinhas prontas. Sempre quis ouvir mais vídeos de reflexão como o seu. Então, amo o seu canal, assisto todos os dias. Olha, eu aprendi muita coisa aqui com você. Até mudei bastante a maneira de pensar e nas atitudes. Sem dúvida nenhuma, seu canal é o melhor. Já indiquei muito seu canal para vários amigos. Fico triste porque quase nenhum deles se interessaram em ver seu canal. Só preferem ficar na ilusão de receitinhas prontas. Minha querida, é porque é mais fácil, né? É mais fácil a gente procurar receitinhas prontas. Eu fico indignada com eles. Aposto que se assistissem seu canal, haveria muitos namoros firmes e com pessoas mudando o caráter, porque aqui você nos ensina a mudar o nosso eu. Graças a seu canal, tenho conseguido controlar os meus impulsos. Claro que a gente não muda de um dia para o outro, mas eu venho te acompanhando desde o ano passado, ou seja, já faz um ano que sigo o seu canal. Ao decorrer desse tempo, tenho melhorado muito com os seus ensinamentos de reflexão e tenho colocado em prática. Estou longe de chegar a 100% perfeita, até porque isso não acontece, né, minha querida? Esse 100% perfeito. Porque a perfeição não existe, porque nós estamos sempre em construção, nós somos sempre seres inacabados. Mas 90% eu melhorei muito, hoje tenho meu psicológico bem em relação à área sentimental. Deus abençoe esse dom que você tem, que tem ajudado a mim e aos outros que acompanham o seu canal. Um forte abraço. Amém, minha querida. Muitas bênçãos a nós todos. E quando você diz que a gente não muda de um dia para o outro, claro que não. É sempre um processo. E é algo que a gente tem que buscar. Então, primeiro que realmente buscar a reflexão é fenomenal na nossa vida. Quando a gente busca a reflexão. Agora, a reflexão é muito boa para que a gente então tenha critérios para a ação. Então tem gente que acha que a reflexão você falatório, a reflexão é ótima. É ótima, porque ela nos dá critérios para a ação. É como se a gente fosse falar meditação. Hoje no meu programa na rádio eu falei sobre isso. Meditação. Quando a gente fala de meditação, geralmente tem pessoas que torcem o nariz, né? Porque meditar lembra que aquela coisa chata, né? Ficar meditando, coisa chata, meditação. Porém, claro, aqui eu vou dar uma nova interpretação, ou estou dando um outro significado à meditação. Para mim, meditação vai muito além do simplesmente ficar fazendo entende? Para mim, meditar é refletir. Meditação. Para nós, na língua portuguesa, isso nos auxilia. Por isso que eu estou fazendo essa interpretação a partir de meditação. Na língua portuguesa, meditação, o término da palavra é o quê? Ação. Então, quer dizer, meditar é refletir, é pensar de maneira profunda para que eu possa agir. É a ação. Então, é a reflexão que me leva à ação. Então, meditação, para mim, nessa interpretação que eu estou dando agora aqui, eu falei disso na rádio, me lembrei disso agora, é isso, é essa reflexão, é esse pensar o meu próprio pensamento, pensar com profundidade, para que então eu possa agir. Quando a minha ação é resultado de uma reflexão, então a gente age muito menos pela impulsividade. E a impulsividade é que por vezes é tão destrutiva nas ações que as pessoas empreendem. Colocam os pés pelas mãos, atropelam tudo, sofrem por antecipação. Então, quer dizer, agem de maneira
absolutamente tomadas, né, pela raiva, pelas primeiras impressões que por vezes são tão erradas, são tão superficiais. Então, buscar esse caminho, ele é o mais difícil, mas ele é o mais recompensador. É por isso que a gente vê que muita gente age com pré-julgamentos, né, com isso, com os preconceitos, porque as pessoas não param mais para meditar, no sentido de então refletir antes de agir. E isso aí é ruim. E quando você diz, então, mas essas mudanças não acontecem de um dia para o outro? Claro que não. Quando a gente faz esse processo de reflexão, a gente tem a capacidade da gente se enxergar, de enxergar quem somos nós diante das situações, das coisas, das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente começa a empreender as mudanças, a gente começa a ter um posicionamento, ter uma nova postura, mas isso não é um passe de mágica. Então vamos quebrar com essa ideia de que as coisas acontecem num passe de mágica. As receitinhas prontas trabalham com isso, né? Com passes de mágica, com chazinhos miraculosos, com simpatias que faz então com que as coisas aconteçam. Não é como se fosse uma varinha de condão. Que ilusão! Que ilusão! E como tem gente que ganha dinheiro em cima disso? Ganha dinheiro em cima do passe de mágica, a sua vida vai melhorar. Então, sabe aquela coisa? Fazer o quê? Aí é que tá, né? São os charlatões que ganham e ganham dinheiro, e um dinheiro preto em cima disso, né? Aí é que tá. Mas quando a gente entende que é um processo, que a gente tem que empreender esforços, aí é diferente. E então a minha vida não vai realmente de um dia para o outro. Eu trabalho com o meu emocional, que é uma construção, né? É a construção do meu eu, que está sempre inacabada, que eu sempre preciso fazer as reformas, os reajustes, os ajustes que são tão necessários. Próximo comentário da Gabriela Soares. André, suas considerações sobre as histórias que te mandam nos abrem os olhos, nos dão um choque de realidade. A carência e falta de amor próprio nos cegam de uma forma ridícula. É verdade, minha querida. Carência e falta de amor próprio realmente nos cega de uma forma ridícula. Concordo com você. Que por vezes, depois quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, como eu fui ridículo, dá aquela vergonha, né? Não dá, gente? Dá vergonha, né? Você fala, meu Deus, olha como que eu agi desse jeito. Aí a gente tem que aprender nesse processo também do se auto-perdoar, né? Então eu tenho que me perdoar. Então tomar cuidado, porque senão a gente fica se auto-punindo continuamente, diariamente, a gente não sabe fazer as pazes com o nosso passado. A gente então não consegue fazer os reajustes a partir dos erros. Então eu acho que isso aí Quantas são as situações em que a gente se enxerga ridículo, mas é importante a gente perceber, pelo menos eu enxerguei. Então, e agora que eu enxerguei, como eu vou agir a partir de agora? Ao invés de eu ficar me auto-punindo, me auto-condenando, me auto-sabotando a partir disso. É aí que eu sou chamado, então, a ter um crescimento a partir do que eu enxerguei e daquela vergonhinha que eu senti. É aí que eu me reestruturo e me reorganizo. Idealizamos as pessoas para que elas nos preencham e não vemos que nós mesmos nos machucamos com a nossa própria ilusão. Concordo? A gente cria determinadas ilusões, eu quero que a pessoa corresponda às minhas idealizações e eu não percebo que, na verdade, depois eu estou criando as condições que eu mesmo vou me machucar. Você faz parte da nova Gabi, vendo seus vídeos, meditando com outros materiais, criando amor próprio, estou mudando minhas atitudes. Ai, que delícia! Me afastei de quem não valia a pena, e a gente tem que se afastar de quem não vale a pena, de pessoas que querem nos subtrair. Não, eu preciso estar ao lado de pessoas que queiram somar comigo, e não pessoas que queiram me subtrair. E estou amando minha companhia.
Olho para trás e não me vejo mais passando pelo que passei. Não sei como fui capaz de aceitar tanta palhaçada. Beijos. Beijos, minha querida. Pois é, né? Que bom. A gente olha para trás, como que eu pude aceitar tanta coisa? E agora, então, eu me perdoo, me dou uma nova chance, aprendo com a minha própria história, né? Faço as pazes com o meu passado, me reorganizo e me reestruturo. E por fim, o comentário da Anne Lispector. Já traí e fui traída. Havia uma desordem emocional grande dentro de mim. Não soube lidar com os encantamentos das características físicas e comportamentais dos outros rapazes, mesmo estando num relacionamento. Eu me sentia horrível, um monstro. Aí que tá, você está vendo? Havia uma desordem emocional. Aquela situação em que, quando a gente não entende que a gente está com alguém por opção, quando a gente não entende que a pessoa é a minha opção, é quando a gente entra nessas desordens. Então, na verdade, eu estou com alguém por estar. E faz parte da desordem eu enxergar a outra pessoa como uma necessidade. Muitas vezes, eu estou com alguém porque eu tenho que estar com alguém, né? Então, eu nem percebo que estar com alguém, eu não estou por opção, e sim porque eu acredito que eu tenho que estar com alguém. E que, na verdade, esse estar com alguém, então, ele é fruto dessa desordem emocional, provinda, muitas vezes, oriunda de uma carência. E dessa mão invisível que vai organizando a sociedade e que nos obriga a estarmos com alguém. Então, eu preciso estar com alguém de qualquer forma. Então, a pessoa deixa de ser a minha opção, passa a ser a minha necessidade. Então, se ela não é a minha opção, é por isso que depois, então, eu começo a sentir interesse por qualquer outra pessoa também. Por quê? Porque essa pessoa não é a minha opção. Entende? Eu estou com ela por estar. Então, mas tanto faz eu estar com ciclano, fulano, beltrano, entendeu? Por isso que aí eu enxergo os outros também como outras possibilidades de eu estar. E eu sinto desejos. Quando eu estou com alguém por opção, eu posso olhar e sentir desejo por outra pessoa? Posso. Mas aí, como eu opto por essa, porque ela é minha opção livre, então eu sinto, mas eu não consinto com esse desejo. Por quê? Porque eu já tenho a minha opção. Agora, quando eu estou com alguém por estar, porque eu acho que eu tenho que estar com alguém, porque é a minha necessidade de estar com alguém, é por isso que eu estou nessa desordem emocional, e por vezes é quando as traições vão acontecendo. É por isso que a gente tem que começar a colocar essa ordem emocional dentro de nós. Não há um roteiro preparado para um relacionamento. É verdade, não é? Por quê? Porque a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Mas hoje eu percebo que tudo é uma questão de maturidade também, né? Aprender com os erros, aprender com as quedas. Como é bom e como é nobre quando a gente consegue, então, reconhecer os erros e crescer a partir deles. Isso é a maturidade. Dar prioridade àquilo que é importante para nós. Deixar um pouco de lado o ego e vaidade. Justamente isso. Aí a gente começa a colocar essa ordem no caos que, por vezes, né, toma conta das nossas emoções. Enfim, muito obrigado a todas vocês que participaram, mulheres hoje, né, que participaram aí nos comentários do André Responde de hoje. Beijo! Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, aguardo você lá, Facebook, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.